Falar de depressão é falar da situação de muitas pessoas atualmente. Quem sabe você está me assistindo aí agora e você vem vivendo com essa doença. A doença da alma, a doença da mente que atinge todas as áreas da vida de uma pessoa. Nós estamos ao vivo aqui também pelo Instagram. Eu queria que você deixasse o seu comentário. O que causou essa depressão em você? O que vem tirando as cores da sua vida? Qual é o problema que você tem passado aí que tem feito você sofrer a ponto de querer até mesmo deixar de existir, né? Por exemplo, eu tenho aqui a Daiane e ela disse assim no comentário: eu quero morrer. Na verdade, Daiane, você não quer morrer, você quer tirar essa dor que está dentro de você. Inclusive, o João, que está aqui conosco hoje, né, João? Bem-vindo ao programa Depressão Tem Cura. Obrigado. Você sabe o que é essa dor da depressão, porque você viveu durante quanto tempo assim depressivo? Eu vivi... Boa noite. Eu vivi 7 anos da minha vida com essa dor. Com essa dor dentro de mim que eu não sabia o que era, não entendia por quê. Eu até era tão triste. Era muito triste. Eu lembro que sempre quando eu ia dormir, eu encostava a cabeça no travesseiro e vinha aquela tristeza assim, aquele vazio, aquela dor que eu só chorava. Eu só chorava e tanto a ponto de o travesseiro ficar totalmente molhado de tanto chorar. Só que era algo que eu não contava para ninguém. Eu guardava aquilo ali para mim, eu não tinha coragem de contar para ninguém porque eu acreditava que era uma fraqueza minha. Eu achava que eu era um fraco, se eu fosse falar para alguém, eu era um fraco, que era coisa da minha cabeça que eu alimentava, mas aquela tristeza não passava. Eu tentava de várias formas tentar preencher, fazer alguma coisa para aquela tristeza passar, mas quando chegava a noite, eu encostava a cabeça no travesseiro, aquela angústia vinha, aquela tristeza, aquela coisa que eu não controlava, não conseguia controlar. Quer dizer, você era uma pessoa que viveu com depressão, literalmente, a depressão fazia você chorar todos os dias, todas as noites. Todas as noites. Durante o dia, você trabalhando, você com a mente ocupada, você conseguia esconder aquela tristeza. Sim. Mas quando você chegava em casa... Quando eu chegava em casa à noite, eu despejava aquilo ali em forma de choro, de lágrimas, de angústia. Era a maneira que eu tentava, assim, muitas vezes, aliviar. Você entrou em depressão por causa de quê? Qual foi o gatilho que desencadeou tudo isso? A rejeição do meu pai, né? Durante uma boa parte da minha infância, meu pai me tratava de uma forma diferente. Eu tenho uma irmã que é um ano mais velha que eu, né? E eu percebia que o tratamento dele para comigo era diferente. Ele não demonstrava carinho, não demonstrava muitas vezes preocupação. Qualquer situação que acontecesse em casa, meu pai e minha mãe eles costumavam brigar muito, né? E muitas das vezes diziam que iam separar e acabavam separando e voltando. E sempre quando eles brigavam ou separavam, meu pai olhava para mim e falava: a gente está assim por causa de você. Se você não existisse, a gente não estaria desse jeito. Seu pai falava isso para você? Ele chegava a falar isso para mim. E aí, quando você ouvia isso, o que você pensava? Eu não entendia. De início eu não entendia. Só que chegou um tempo que eu cheguei e perguntei. Cheguei para minha mãe e falei: mãe, por que eu percebo que meu pai me trata assim, diferente? Ele não me dá, não demonstra preocupação, carinho. E toda vez que acontece uma situação, ele vem com essas palavras para mim como se eu fosse o culpado e eu já estava realmente acreditando que eu era o culpado. Eu já coloquei aquilo dentro de mim que eu realmente era o culpado. Porque ele sempre falava aquilo, sempre... Então eu coloquei aquilo dentro de mim. E ela chegou para mim assim um dia e falou: olha, seu pai não acredita que você é filho dele. Quando eu estava grávida de você, ele dizia que eu tinha arrumado alguém na rua, tinha tido relacionamentos conjugais, então você não era filho dele. E ele, quando ela estava grávida de mim, ela disse que ele fazia muitas coisas para tentar fazer que ela perdesse, porque ele não acreditava que eu era filho dele. Então, mas mesmo ele tentando, eu vinha nascer, convivi com ele, mas era um tratamento
que não parecia o tratamento de um pai para com o filho, né? Era como se fosse, por exemplo, uma pessoa que estivesse ali e ele contasse para fazer alguma coisa ou outra, tal, e se desse errado, ele vinha para cima de mim, para brigar, para ofender com palavras e fisicamente também. Quer dizer, você viveu um inferno, hein? Vivi um inferno durante a minha infância. Eu tinha muito medo, porque minha mãe era doente, ela tinha diabetes, e tinha tempos que ela ficava muito doente, ela ficava de cama. E o meu maior medo era perder minha mãe, porque eu tinha o receio de ele fazer alguma coisa comigo. Eu tinha essa preocupação. Porque muitas das vezes, quando ele vinha me agredir de alguma forma, me bater, muitas vezes por coisas insignificantes, até minha mãe vinha na frente e me protegia. E eu tinha a minha mãe como, assim, o meu tudo, né? E então, quando ela ficava doente, tinha vezes que ela ficava tão doente que ela ficava de cama dias e dias, né? Sem levantar, sem poder fazer nada. E eu, muitas vezes, que procurava fazer as coisas e tal para ajudar. E eu tinha muito medo dela vir a falecer e eu ficar aos cuidados do meu pai. Por causa de muitas coisas que ele falava e que ele fazia também. Agressões, assim, fisicamente, então. Então você se sentia literalmente rejeitado pelo seu pai. Literalmente rejeitado. Eu lembro uma situação que ele fez aniversário, estava eu, minha mãe, minha irmã, meu pai em casa, tal, minha mãe fez um bolo, um pequeno bolo, tal, aí a gente estava ali, cantou parabéns, tudo. E aí veio a minha irmã, abraçou ele, beijou, tudo. E eu tentando me aproximar dele, né, aí eu fui querer dar um abraço nele, e ele chegou para mim e falou assim, não, sai de perto de mim que eu não abraço homem. Ele chegou assim para mim e falou isso eu guardei aquilo ali e falei, poxa, mas como assim, né? A minha irmã foi lá, abraçou ele, beijou, e quando eu fui tentar me aproximar dele, ele falou isso, né? Fica longe, fica distante que eu não abraço homem. O amor do seu pai fez nascer, a falta de amor do seu pai fez nascer em você essa depressão. Essa O depressão. que a depressão fez com você? A depressão de tantas palavras que ele dizia para mim que eu nunca ia ser feliz, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não prestava para nada, que eu nunca ia casar, que eu nunca ia namorar, que ninguém ia me querer e tal. Então ele falava muitas palavras assim que me colocavam lá embaixo, né? Que me faziam sentir realmente que eu era um nada. Que eu era um nada e que eu nunca ia ser nada, que nada ia dar certo para mim, né? E eu tinha muito complexo de inferioridade, né? Eu sempre me achava, olhava no espelho e falava, sou horrível, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento, né? Porque eu já tinha colocado aquilo dentro de mim. E aquelas palavras que ele dizia para mim, alimentou dentro de mim essa depressão. Porque eu falava, poxa, realmente eu nunca vou ser nada. Realmente eu nunca vou chegar a lugar nenhum, nunca mais, eu nunca vou ter um relacionamento, não adianta nem eu lutar. Não adianta nem eu procurar, não adianta nada. É o melhor desistir. A melhor coisa a fazer é desistir. Porque quando ele falava assim, ele brigava com a minha mãe e falava assim, tá vendo que a gente tá brigando? Por causa de você. Aí eu falava, então se eu sou o problema, então se eu acabasse com a minha vida, acabaria o problema. Resolveria. Por quê? Porque eles iam ter paz. Eles não iam ter mais... eu não ia poder dizer que eles estariam naquela situação por causa de mim. Porque se eu colocasse um fim na minha vida, eles não teriam mais problema. Esse era o pensamento que você tinha Sim. diante dessa situação. Sim. E você pensou em fazer o quê? Você pensou em tirar a sua vida? Pensei várias vezes. Muitas das vezes eu estava no ponto de ônibus, pegar o ônibus para ir trabalhar, estudar, e eu estava ali e vinha aquele pensamento. Em que você podia se jogar. Bem sutil, aquela voz na sua mente. Sim. Em que você podia se jogar na frente desse ônibus. Porque se você se jogar, você vai morrer e acabou. Você não vai mais sofrer, você não vai mais ficar chorando, você não vai ficar mais angustiado. E essa família não vai sofrer mais. Porque se você é o problema, você acabando com a sua vida, o problema acaba. Eu queria falar com essas pessoas que estão nos assistindo agora, João. Você que está aí assistindo a gente agora
e você também se considera um problema dentro da sua casa. Você não é um problema, mas o que ele está contando aqui está acontecendo hoje com você. Seus familiares, seu marido, sua esposa, seu filho, pessoas que eram para te transmitir amor, te transmitem problemas emocionais. Há uma equipe aqui agora pronta para ouvir o teu desabafo. Você não precisa pagar nada para conversar com a gente. Mas a central de atendimento do programa está aqui à sua disposição. Nós estamos ao vivo nessa madrugada. E você pode agora pegar o teu telefone e você tanto pode ligar para o 11 3573 3662, como você pode salvar o número e mandar uma mensagem para a gente. Você que quer conversar com alguém, você está aí sozinha, solitária, quem sabe você se sente muito rejeitado, você não tem com quem conversar. Essa semana eu conversava com o senhor, ele tem 63 anos. E ele, de tanto querer conversar com alguém, ele me chamou e começou a contar a história da Segunda Guerra Mundial, acredita? E eu ouvi ele ali, 1 hora eu fiquei ouvindo ele. 1 hora eu fiquei ouvindo ele, sem questioná-lo. Ele só queria falar, ele só queria desabafar. Quem sabe é o mesmo que você está aí. Você só quer alguém para conversar, você só quer alguém para conversar, para contar o que você está passando. Pega aí o telefone, coloca aí, produção, o nosso número bem grande na tela para quem está em casa ver. 11 3573 3662. É esse daí, ó. Liga aqui agora. 11 3573 3662. Você quer conversar com alguém a essa hora? Você que está aí pensando em acabar com a sua vida? Por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem que fala assim, olha, hoje eu estou com meus filhos. É muito desesperador. Cuido de 3 crianças sem ninguém, dá vontade de me matar. Olha a condição das pessoas. Essa aqui é a realidade de muitas pessoas que estão nos acompanhando agora. E essa pessoa aqui acabou de mandar mensagem para a gente. Não vou falar o nome, mas você também pode ligar ou mandar uma mensagem para a gente nesse momento que nós vamos atender você. Quer dizer, então, João, que você sofreu 7 anos assim. 7 anos. Com depressão, com pensamentos negativos. Conta aí pra gente o que você fez para resolver esse problema. Esse vazio, essa tristeza, eu procurei tentar preencher através da pornografia. Eu procurava na pornografia e na masturbação uma forma de preencher aquele buraco que tinha dentro de mim. Aquela falta de carinho, aquela falta de apoio da parte do meu pai, que eu guardei também muita mágoa, muito ódio dele, né? Porque eu falei, poxa, como é que meu próprio pai fala isso para mim? Como é que aquele que devia estar ali para me ajudar, para me dar um conselho, para me dar uma palavra, fala essas coisas para mim? E eu guardei muito ódio dele. E muitas das vezes eu também queria ver ele morto. Eu pensava assim, bem que ele podia morrer. Porque ele não é meu pai. Não é possível que ele, ser meu pai, venha me tratar desse jeito. Então eu guardei muito ódio dele. E eu procurava na pornografia, na masturbação, uma forma de preencher aquele vazio. Aquela dor que eu tinha dentro de mim, aquela dor que não passava, que nada tirava. E eu me envolvia ali com a pornografia, com a masturbação. E eu me masturbava, assim, de uma forma que era algo muito... era repetitivo. Era um vício perturbador. Um vício perturbador. Porque quanto mais eu me masturbava... Maior ficava o vazio. Maior ficava o vazio. E eu mais fazia. E a ponto, muitas das vezes, de eu machucar as minhas partes íntimas de tanto me masturbar seguidamente. Quer dizer, há pessoas que estão aí assistindo a gente agora que vivem na prostituição. Você aí, garota de programa, garoto de programa, você vive fazendo coisas que você não queria, mas você está tentando preencher o vazio. Você está tentando resolver aí o teu problema emocional, o teu problema de vazio, só que está piorando, né? O seu escape era a masturbação. Há pessoas que usam drogas, há pessoas que bebem, que fumam, né? Que saem com um, com o outro. Você tem tentado preencher de alguma forma esse vazio
e você não está preenchendo, não está conseguindo resolver essa situação. Como é que você quer sair disso? Eu vou te mostrar agora como é que você vai sair disso. Você foi curado como? Como é que você resolveu isso? Você chegou aqui, foi convidado, alguém te trouxe? Foi o que fez você chegar até aqui? De primeiro eu gostava muito de escutar música. Eu procurava também, através de ouvir vários tipos de música ali, tentar preencher também. E um dia desses, à noite, com um travesseiro cheio de lágrimas, tanto chorar, e ouvindo músicas assim, eu mudei a sintonia assim do rádio e parou bem numa programação. Numa programação muitas vezes como essa, né? E ali tinha um pastor que ele falava assim: você que está aí no seu travesseiro aí chorando copiosamente aí, achando que a sua vida não tem jeito, achando que para você não tem mais jeito, não tem mais solução, que é melhor morrer, acabar com tudo, que vai pôr um ponto final nesse sofrimento. E ele falou assim: tem jeito para você. E eu vi aquelas palavras ali, ele falando tudo aquilo ali, era como se estivesse falando realmente comigo. E eu ouvindo aquilo ali, foi na hora que eu parei, eu não parava para escutar nada referente a essas coisas. Então, quando eu estava ali mudando a sintonia, parei ali, aquilo ali me chamou a atenção. Porque à medida que ele falava, da forma que ele falava, ele me arremetia a pensar, a lembrar de tudo que eu estava passando. E quando ele falou que tinha jeito, que existia um Deus que podia mudar a minha vida, mudar meu interior e preencher aquele buraco que estava dentro de mim, aquilo me chamou a atenção. Aquilo me chamou a atenção. Só que de imediato eu não fui procurar. Só que ali eu na minha religiosidade, né, que eu procurava nas religiões também preencher, eu fiz uma oração. E eu falei assim: Deus, se você existe, eu quero que essa dor vá embora. Eu não quero mais sofrer com isso. Eu quero uma direção. Eu quero mudar de vida. Porque eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais sofrer. E aí, passou alguns dias, eu estava chegando do trabalho e eu passei numa rua de frente a uma igreja universal. E ali tinha um rapaz que ele estava ali e ele veio ao meu encontro quando eu estava passando. Só que eu vi que ali era uma igreja universal e eu atravessei por outro lado. Porque eu não olhava a igreja universal com bons olhos. Eu acreditava que era um lugar onde faziam lavagem cerebral, onde enganavam as pessoas. Eu tinha esse pensamento. Mas não é porque eu conhecia a igreja, mas porque eu ouvia falar. Eu ouvia muito falar mal da igreja, né, que enganava as pessoas. Então, dentro de mim, eu coloquei: jamais eu vou pisar o pé nesse lugar. Jamais. Mas depois de uma oração sincera que eu fiz, mesmo sem saber orar direito, mas pela sinceridade, Deus usou aquele rapaz. E ele veio falar comigo. Ele atravessou a rua e veio atrás de mim. E ele me parou. E ele falou assim: você não quer receber uma oração? Aí eu falei: não, eu estou com pressa. Mas não é porque eu estava com pressa, é porque eu não queria falar com ele, eu não queria saber nada daquilo, eu queria ir embora para casa. Mas ele insistiu e eu falei: tá bom, vamos lá. E aí eu entrei. Nisso que eu entrei na igreja, o pastor me atendeu. Ele fez uma oração por mim. E ele disse: a sua vida vai mudar a partir de hoje. Então, quando eu saí dali, eu já saí diferente. Eu saí diferente. Eu saí com uma direção para mudar de vida.
Então aquilo já me deu força. Rapaz que estava pensando em desistir, aqueles pensamentos eles foram diminuindo. Aquele bombardeio de pensamentos de morte foram diminuindo. Então, naquela semana eu já fiquei melhor. Então eu falei, vou voltar. Na outra semana, eu voltei. E nisso, cada semana que eu ia, o pastor me atendia. Ele me acompanhava. Ele cobrava alguma coisa de você? Não cobrou nada. Ah, tá. Eu lembro que, estou falando isso, eu lembro que no primeiro dia que eu fui, foi numa quinta-feira no feriado, à tarde, e eu estava numa situação muito difícil. E no bolso eu tinha 10 centavos. E eu entrei, assisti a reunião, num certo momento, né, eu fiquei pensando assim, poxa, ele vai querer alguma coisa, eu tenho só 10 centavos aqui. E aí acabou a reunião, quando ele veio e me atendeu, aí eu falei para ele, pastor, eu não vou dar nada, o que eu tenho aqui é só 10 centavos. Ele falou assim, a gente não quer nada seu. Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, e você vai ver que esse Deus, Ele quer a tua alma, que é o bem mais precioso que você tem, é a sua alma. Que foi por ela que Ele morreu, que foi por ela que Ele se sacrificou, que Ele entregou a vida dele pela sua alma. Ele vai trazer aquilo que você precisa, a paz. A paz tem preço? Não. Ele vai trazer paz para você. E aí, depois desses dias, o que aconteceu com você? Depois desses dias, eu fui percebendo que eu estava conseguindo dormir. Eu não estava mais chorando. Quando eu encostava a cabeça no travesseiro, eu já não ficava angustiado, aflito, amargurado. Quer dizer, foi havendo uma mudança dentro de mim. A cada vez que eu ia percebendo essa mudança. E eu passei a ter paz. Que era o que eu queria ter paz. O que você tentou preencher nas coisas e nas pessoas não conseguiu. Não conseguia. Mas aqui você entendeu que tinha jeito para você. Sim, eu entendi. Como é que está você hoje, sua vida? Hoje, eu não tenho mais vontade de morrer. Eu não tenho mais ódio do meu pai. Eu consegui perdoar ele. Aquele ódio que eu alimentava dele, eu entendi que aquilo ali só estava me matando. Estava me destruindo. É como a pessoa querer que outra pessoa morra, ela tomando veneno. Ela está tomando veneno da mágoa, do ódio dentro dela, e ela está se matando, querendo que a outra pessoa morra. E era assim que eu me sentia. Mas quando eu entendi que meu pai simplesmente, ele foi criado sem pai. Só com a minha avó. Então, simplesmente, ele estava dando aquilo que ele tinha para dar. Ele foi criado sem amor. Então, ele estava simplesmente transmitindo aquilo que ele tinha para me dar. Ele não tinha amor. Então, eu estava querendo que ele me desse algo que ele não tinha. E quando eu entendi que ele precisava tanto quanto eu de ter essa paz dentro dele, de ter essa transformação dentro dele. E eu perdoei. Não foi fácil. Eu tive que passar por cima daquele sentimento e usar a razão. E aí eu perdoei. Saiu uma carga de cima de mim. Quando eu perdoei meu pai, saiu um peso que eu carregava. Eu carregava 1 tonelada em cima de mim. E aquele peso saiu. Eu me senti leve. Só que ainda assim, uma vez ou outra eu me pegava triste. Foi quando eu entendi que eu precisava de receber o Espírito Santo. E eu procurei entender o que era o Espírito Santo. Por que eu tinha que ter o Espírito Santo?
E aí eu busquei orientação com o pastor, e ele me mostrou, o Espírito Santo nada mais é do que o próprio Deus dentro de você. E ele dentro de você, ele vai preencher todo o vazio. E você não vai ter picos de tristeza, porque ele dentro de você, você vai ser completo, ele vai te completar. E aí eu passei a buscar o Espírito Santo, com toda a minha força, com sede. Como uma pessoa que está ali há dias sem água e ela precisa de água, então eu buscava o Espírito Santo. Eu buscava de dia, eu buscava de madrugada, eu abria jejum porque eu queria o Espírito Santo, porque eu queria que Deus estivesse dentro de mim, que ser cheio, para não ter recaídas, para não voltar, um dia voltar a ter depressão diante de um problema, diante de uma situação que eu viesse passar. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. E aí a sua vida mudou. Aí a minha vida mudou. E prova disso foi que depois de algum tempo, quando eu casei, veio o meu segundo filho, né? Ele tinha 2 anos e 6 meses, quando ele foi diagnosticado com câncer. Meu filho foi diagnosticado com câncer maligno, tumor de Wilms, acima dos rins dele. E como era maligno, então estava muito rápido o desenvolvimento do câncer. Quando a gente soube, foi através de uma médica, e ela olhou, a barriguinha dele estava inchada, e aí ela falou, está estranho isso aí, ele estava dando muita febre. Então a gente levou, falou assim, olha, você tem convênio? Eu falei, tenho. Então leva no convênio e faz os exames, porque isso não é normal. Foi quando diagnosticou que ele estava com câncer maligno. Ali foi uma guerra que eu enfrentei juntamente com a minha esposa durante 6 meses da nossa vida. Eu passei 6 meses internado dentro de um hospital. Eu saía do trabalho, ia para o hospital, que eu trabalhava à noite, um plantão 12/36, um dia sim, um dia não. Então, o dia inteiro da minha folga e no meu plantão, fora o meu plantão, eu estava no hospital. Então, eu não voltava para casa, eu morava no hospital. Então, eu vivia aquilo ali durante um bom tempo da minha vida, 6 meses da minha vida, aquele sofrimento. Meu filho retirou os 2 rins e ficou na hemodiálise, quimioterapia, tratamento coquetel oncológico e veio a falecer. Se eu não tivesse sido de fato, de verdade, curado da depressão, realmente eu teria voltado e teria voltado pior ainda. Quer dizer, não teve nenhuma recaída, mesmo com um trauma desse, mesmo com o luto que você enfrentou, de ver o seu filho ali, você lutou por ele, você não teve recaída. Isso é a prova de que tem jeito para quem está assistindo a gente. Você que está nos vendo aí agora e acabou de ouvir a história do João que está aqui, você vê como que é forte quando a cura acontece. E quando a gente fala que tem cura, tem cura. Não é só o depoimento dele que comprova isso, não. Dá uma pesquisada aí, pesquisa aí sobre nós, pesquisa quem nós somos, procure saber o que é o Grupo Depressão Tem Cura, de quem ele é formado, e aí você tira as suas conclusões, tá bom? Eu vou atender a Daiane, da Bahia, que está nos assistindo. Daiane, você consegue me ouvir? Consigo, sim. Daiane, o que está acontecendo com você, minha amiga? Assim, ultimamente, tenho tido muitas crises de ansiedade, que às vezes dá vontade de entrar dentro de um carro de caminhão, com tudo. 3 anos eu tinha terrível. Eu, casada em 14 anos, eu casei aos 14, e hoje eu tenho 32. E assim, minha vida foi renunciar tudo por um casamento que eu vivi dentro de um relacionamento abusivo, dentro do meu pai, minha mãe, eles brigar muito. Então, quando eu casei, eu não queria viver aquelas brigas, sabe? E eu falei, eu vou fazer de tudo para não briga dentro da minha casa, da minha família. E após 1 ano, engravidei da minha filha mais velha. E fui vivendo uma vida com ele, renunciando tudo aquilo que ele não gostava. Eu parei de estudar na 8ª série e eu olhava assim, eu não via ele renunciar nada por mim.
quando foi em 2017, eu falei, eu vou voltar a estudar novamente. Ele não me apoiou, ele não queria, ele falava que não era coisa de uma mulher casada estar estudando de novo, estar no meio de pessoas e não sei o quê, que eu tinha que ficar dentro de casa. Ele não queria que eu trabalhasse. E aí logo ele adoeceu. E eu vendo ele doente, na época da pandemia, em 2019, eu falei, eu vou trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar e tudo. E foi aonde começou o caos da minha vida, que ele não aceitava que eu trabalhava, ele queria que eu ficasse de casa. E eu comecei a ser dependente, terminei meus estudos, trabalhei numa empresa muito grande, eu era financeira da empresa, e tinha reuniões com pessoas, e ali ele dizia que eu estava traindo ele não entendia. Quando foi em 2022, eu entrei numa depressão assim, terrível após o Covid. Foi aonde eu comecei um tratamento psiquiátrico. E eu tinha tanta crise que eu andava na rua e eu sentia que as pessoas iam me bater, que as pessoas iam me fazer mal. E eu começava a ter surtos psicóticos. Muitas pessoas me ajudavam. E até aquele momento ele também estava me ajudando, mas quando entrava dentro do carro, ele dizia, até quando eu vou aguentar isso? Até quando eu vou viver assim com você? Que vergonha que eu estou passando. E ele começou a me tratar dessa maneira. E foi quando eu comecei a ver mensagens no telefone dele. E eu ficava assim, meu Deus, eu renunciei tudo por esse homem, quando mais preciso dele, ele não me ajuda. Quer dizer, você Ele colocou a sabe tua dependência, a tua confiança totalmente num ser humano, né? Numa pessoa, né? totalmente nele. E Hoje ele, você tentou tirar a sua vida hoje, ô Diana? hoje eu tentei, porque assim, desde o mês de março, eu divorciei dele. Eu não estou com ele mais. E hoje eu estou com 3 crianças, ele não me ajuda em nada. Ele é presbítero de uma igreja, mas assim, para todo mundo, eu sou errada, para todo mundo eu sou vagabunda, para todo mundo eu sou isso, sabe? E eu estou numa situação que não sei mais o que fazer. Então, tipo, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu falei, para que eu vou viver? Meu pai não acredita em mim, minha mãe não acredita em mim. E eu tentei me matar. Eu tentei, só que alguma coisa me fez parar. E aí eu abri o Instagram e eu caí aqui na live. É Deus que quer mudar a tua vida, ô Daiane. Isso não é uma obra por acaso. O que está acontecendo aqui não é por acaso. Isso é resposta das orações que você faz a Deus. Porque, na verdade, você não quer tirar a sua vida. Você quer tirar essa dor, você quer ajuda e nós vamos ajudar você. Você mora em Luiz Eduardo Magalhães, aí na Bahia, não é isso? Isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Aí na sua cidade nós temos o mesmo projeto que temos aqui, que é o projeto Depressão Tem Cura. Eu vou pedir para que a nossa equipe daí te dê total apoio emocional e espiritual. Você não está sozinha, não. Eu vou colocar na tela uma frase que eu preparei hoje, que é a frase de hoje. Tem jeito para você. Tem jeito para você, Daiane. Não precisa tirar a sua vida, não. Não precisa você ficar aí pensando, não, suas filhas precisam de você, sua família, ainda que elas não acreditem em você, elas não querem ver o teu mal. Independentemente do que aconteceu na sua vida, tem jeito para você. Eu estou aqui para falar para você, Daiane, que a sua vida, a partir de hoje, ela vai ser diferente. Se você estava se sentindo só, saiba que Deus nunca te deixou. Ele sempre esteve aí com você, ao seu lado, te protegendo, te guardando. Eu tenho certeza que na hora que você foi tirar a sua vida essa madrugada, Ele interviu e fez você ligar aqui para a gente. Amém. Você está entendendo? Então a tua vida muda hoje. Preste atenção, a tua vida ela muda hoje, porque nós vamos te ajudar. Tá bom? Eu creio. Eu queria que você preparasse um copo com água, deixasse aí bem perto de você, porque daqui a pouco, no fim do programa, eu vou orar por você.
Tá bom? bom. Não desliga, Tá bom. fica na linha que nós vamos seguir te atendendo. Eu vou pegar o teu endereço e a nossa equipe aí da Bahia ainda hoje vai entrar em contato com você, tá bom? Tá bom, tá bom. Deus abençoe você, minha amiga. Graças a Deus Amém. por você ter ligado aqui, por você ter buscado essa ajuda. Isso é obra de Deus na sua vida. Ele vai mudar a tua história, tá bom? Amém, eu creio. Fica com Deus. Amém, amém. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. A sua vida é preciosa. Você tem muito valor. Ainda que você olhe no espelho e pense que você é um lixo, ainda que você se veja numa situação muito complicada e ninguém acredita em você, a sua vida ela tem muito valor. Você não precisa tirar a sua vida, não. Você não precisa ficar pensando em acabar com a sua vida, não. Você tem valor e você pode mudar isso. O João, que está aqui conosco hoje, sofreu com depressão e pensava que para ele não tinha jeito, só que hoje ele está curado. Sem recaída, sem remédio, sem nada, está bem. E eu tenho certeza que da mesma forma que ele venceu, você também pode vencer. Tá bom? João, você vai estar nessa quarta-feira onde? Qual o endereço? E na rodovia Anchieta, 1531, Vila Bandeirantes. Rodovia Anchieta, 1531, Vila Bandeirantes. Nós vamos estar aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus estaremos juntos buscando o Espírito Santo, porque é Ele que vai ajudar você, certo? Eu vou a esse intervalo que fala dessa quarta-feira. Prepara aí o intervalo da quarta-feira, por favor. E daqui a pouco eu volto realizando uma oração por todos vocês. Preparem o seu copo com água, deixa aí próximo da TV, porque hoje eu vou orar por você. Dá para colocar a chamada de quarta-feira? Ainda não? Tudo bem, a gente continua aqui. Coloca o telefone aí, você quer ligar? Faz como essa amiga ligou, 11 3573 3662, está aqui o telefone do SOS Depressão Tem Cura. Nós estamos ao vivo, o programa é ao vivo, você pode ligar, você pode mandar mensagem agora e aí a gente vai estar aqui atendendo você nesse exato momento. Como atendemos aí essa amiga, vamos atender você também, independentemente da situação que você está passando, está aí o telefone, liga agora. É ligar agora e você vai ser ajudado, tá bom? Eu vou a esse intervalo e na volta eu venho orando por você.